Olá, estudantes. Na videoaula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as competências cobradas no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Então, essas competências, na verdade, a gente pode chamar de critérios, né? São os critérios que serão usados para avaliar o texto dos alunos, né? Então, sempre que o aluno presta o vestibular, né, que vai fazer o vestibular, qualquer vestibular, o Enem, ou o vestibular aí de uma outra instituição, como por exemplo o vestibular da UEMA. Então, eles sempre apresentam, né, as regras para os estudantes. Então, essas regras, elas devem ser obedecidas, tá? E no caso do Enem, essas regras a gente chama de competência, né? São 5 competências, são 5 regras, tá? E o aluno ele tem que conhecer essas regras, e quando o aluno for escrever a sua redação, então ele tem que escrever essa redação obedecendo a esses critérios, né, obedecendo a essas regras pré-estabelecida pela banca examinadora, né, ou seja, pela equipe que que coordena, né, a correção dos textos, tá? Então, nós vamos estudar essas 5 competências. Então, competência número 1, a gente vai começar pela competência número 1, que trata sobre o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, tá? Então, nós vamos começar aí pela competência número 1. Então, a gente vai ler, conhecer um pouco sobre essa competência, sobre esse critério que é cobrado na redação aí do Enem. A competência 1 avalia se o participante domina a modalidade escrita formal da língua portuguesa, o que inclui o conhecimento das convenções da escrita, entre as quais se encontram as regras de ortografia e de acentuação gráfica, regidas pelo atual Acordo Ortográfico. Este já está em vigor e deve ser seguido na escrita formal por todos, inclusive pelo participante do Enem. Então, como foi falado, essa questão das convenções da escrita, né? Ou seja, são as regras que são estabelecidas na gramática da língua portuguesa. E, por exemplo, nós temos aí as regras ortográficas, né? E a gente tem aqui um texto onde um aluno do ensino médio escreveu o seguinte: a violação de leis de cada cidadão desorganiza um ambiente que deveria estar em perfeito estado, pois, violando as leis, apareceram consequências desagradáveis a uma comunidade ou até mesmo uma cidade. Vivemos em um mundo onde pessoas cometem ações que podem se
auto-prejudicar, ou até mesmo pessoas próximas. Então, se um estudante, o mesmo estudante que escreveu esse texto, de repente fosse fazer a redação do Enem, e cometesse alguns erros aqui que a gente pode observar, então a pontuação desse aluno iria cair. Então esse aluno ia perder uma boa pontuação no seu texto. A gente começa aqui pela palavra desorganiza. O aluno aqui ele esquece de colocar o pingo na letra I. Então isso já é uma regra que está sendo desrespeitada, né? E daí ele tem aluno que acha isso normal, e não vamos imaginar um texto de 30 linhas, né? Um texto de 20 linhas, de 25. Então, o que acontece? Esse aluno ele cria o hábito de esquecer de pingar, de botar o pingo nos is. Então, isso aí acaba sendo um erro constante, tá? E isso deve ser evitado, né? Tudo bem que às vezes a gente esquece de pingar, né? De pôr o pingo no i em uma palavra, tá? Isso não é considerado um erro grave, porque você esquece ali uma vez ou outra, né? Agora, quando isso é repetitivo, quando você costuma fazer isso exageradamente, por exemplo, em uma redação, o aluno que esquece de colocar o pingo no i em várias palavras, então aquilo já chama atenção, aquilo já faz com que o aluno perca aí uma boa pontuação. Então, esquecer a gente acaba esquecendo uma vez ou outra. Agora, o que tem que ser evitado é o exagero, né? Esquecer em 3, 4 palavras, 2, 3, aliás, 3, 4 palavras, então isso aí acaba chamando a atenção. Então, esquecer de pingar o i em uma palavra ou em outra, até aí tudo bem. Agora tem que ter cuidado para que isso não seja algo repetitivo, porque aí acaba que o aluno vai perder aí uma boa pontuação no seu texto, né? E aí ele continua escrevendo aqui, e um ambiente que deveria estar em perfeito estado, pois violando as leis apareceram, ele escreveu aqui, pois violando as leis apareceram consequências, né, que a palavra consequências está com a acentuação ok, consequências desagradáveis, olha aqui, consequências desagradáveis, mais um acento aí, mais uma regra ortográfica sendo desrespeitada, né? Acento no dar, desagradar, acento no a de dar, desagradáveis a uma comunidade, ou até mesmo uma cidade. Ponto. Letra maiúscula, ok? Vivemos em um mundo onde pessoas cometem ações que podem se auto-prejudicar, ou até mesmo pessoas próximas. Então, mais uma palavra aqui sem acentuação, né? Próximas, tá? Próximas. P-R-O, pró. Então, acento no O. Próximas. Acento no O. Então, nesse pequeno parágrafo, o aluno ou a aluna, o estudante, ele esqueceu de colocar pingo no i, esqueceu de acentuar palavras, tá?
e um pequeno parágrafo aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, né, mais ou menos 6 linhas, ele já cometeu aí já uma quantidade de erros que chama a atenção, tá? Então isso faz com que a pontuação do aluno ela caia. Então, como foi dito, a competência número 1, ela tem a ver com esse tipo de problema, né? A competência número 1, ou seja, a regra número 1 da redação do Enem, ela está relacionada, né, a essa questão dos erros, né, ortográficos, também aos erros gramaticais. Vamos ler mais um pouquinho aqui da nossa apostila, para a gente poder continuar aqui com as nossas análises aqui, nossas reflexões. Então, a gente viu aí a questão das regras ortográficas, falamos um pouquinho sobre, né, as regras de ortografia e de acentuação gráfica, né, regida pelo acordo ortográfico. Então, a gente viu aqui na redação da estudante, alguns erros, né, alguns erros de acentuação gráfica, e também a gente viu erros aí com relação ao emprego do hífen, né? Então, é um aluno que ele precisa estar mais atento às regras ortográficas, né? Um aluno que precisa estar atento para que ele não desobedeça, né, a competência 1 do vestibular, no caso do Enem. Então, dando sequência aqui. Além disso, o domínio da modalidade escrita formal será observado na adequação do seu texto em relação tanto às regras gramaticais quanto à fluidez da leitura, que pode ser prejudicada ou beneficiada pela construção sintática. Para que você tenha mais clareza a respeito das expectativas que se tem de um concluinte, né, do ensino médio, em termos de domínio da modalidade escrita formal, apresentamos a seguir os principais aspectos que guiam o olhar do avaliador no momento de definir o nível do texto quanto à competência 1. Em primeiro lugar, você deve se atentar ao fato de que a escrita formal é a modalidade da língua associada a textos dissertativos argumentativos. Assim, você será alertado sobre a obrigatoriedade de usar a modalidade formal. Modalidade formal já na proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, o que isso significa? Significa que logo no início da apresentação do tema, os organizadores do vestibular, no caso a banca examinadora do Enem, essa banca ela já deixa bem claro, né, para os alunos, para os estudantes, que ele deve redigir um texto, né, no caso o tipo de texto é dissertativo ou argumentativo, e também a banca examinadora, a banca organizadora do vestibular, ela deixa bem claro para o aluno que ele deve usar a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, quando o aluno ele vai ler a proposta de redação, ou seja, quando ele vai ler os textos motivadores, o tema da redação, ali, toda aquela explicação passo a passo,
logo no início lá da parte que fica reservado para as explicações e para a apresentação do tema, no caso do caderno de prova, então o aluno ele vai ter acesso a essas informações, e uma das informações é a informação de que o aluno deve usar, né? Ele deve empregar a modalidade escrita formal de língua portuguesa. Então, quer dizer, os organizadores do vestibular, a banca examinadora, ela já deixa bem claro para o aluno, para a estudante, que ele deve escrever conforme as regras, né, gramaticais, né? Ou seja, ele deve escrever seu texto, produzir o seu texto, respeitando as regras gramaticais, né? As regras ortográficas. Ou seja, a modalidade escrita deve ser a modalidade formal da língua portuguesa, não é de outra língua, de outro idioma, língua portuguesa. Então, sempre que o aluno recebe o caderno de prova, ele vai ter lá uma página reservada para essas informações. E nessa página será apresentado aí o tema, né? Será também apresentado os textos motivadores, né? Informações também serão apresentadas, informações como o tipo de texto, que é dissertativo ou argumentativo, informações como a modalidade escrita, que no caso é a modalidade formal, né? Se fosse a modalidade informal, se fosse a modalidade coloquial, aí o aluno poderia escrever aí de qualquer jeito, do jeito que ele acha melhor, do jeito que ele fala, usando gírias, enfim, ele teria toda a liberdade. Mas aí a informação que vem lá no caderno de prova é que o aluno deve usar a modalidade escrita formal. E o idioma é língua portuguesa, né? Então essas informações elas já estão ali apresentadas ali em um espaço reservado no caderno de prova, para que o aluno tenha noção, para que o aluno saiba qual é o tipo de texto que ele deve produzir, que é dissertativo argumentativo, e qual é a modalidade da língua, se é formal ou se é informal. E, no caso, ficando também bem claro que o idioma, que a língua a ser empregada, usada, é a língua portuguesa. Então, se o aluno escreve um texto usando outro idioma, né, espanhol, inglês, o aluno ele quer um exemplo, né, vamos imaginar que o aluno queira mostrar os seus talentos, né, mostrar que sabe escrever em inglês, né, mostrar que sabe escrever em espanhol, e aí ele quer fazer bonito, só que ele vai ter nota 0, né, porque ele vai levar nota 0 na redação, porque uma das regras essenciais, né, uma das regras principais é essa regra aí do uso da língua portuguesa. Mas eu não posso escrever uma palavra em inglês ou em espanhol? Sim, pode, uma vez ou outra, mas você não pode exagerar com o uso de palavras, né, de outro idioma. Você tem que se ater ao seu idioma, língua portuguesa. Se você vai escrever uma palavra de outro idioma, né, inglês, espanhol, sei lá, francês, uma vez ou outra até pode, mas você tem que saber que o seu texto tem que ser escrito em língua portuguesa, tá? E isso aí é uma regra essencial. Muito bem, voltando aqui ao texto de um estudante, ela escreveu o seguinte: a violação de leis de cada cidadão desorganiza um ambiente que deveria estar. Aqui a gente tem um erro gramatical, né? Não precisamente relacionado
a ortografia, né? Questão de letras, né? Questão de concordância, concordância verbal, concordância nominal, aquela coisa. Tem a ver com a letra, mas também tem a ver com a conjugação, né? Com a forma verbal. Então, quando o aluno escreveu aqui um ambiente que deveria estar em perfeito estado. Então, deveria estar, você pode pensar, por exemplo, deveria ficar em perfeito estado, né? Então, como que se escreve ficar? Escreve com R, né? Deveria ficar, deveria olhar, deveria buscar, né? Deveria ajudar, né? Deveria parar, certo? Então aqui nós temos dois verbos, tá? Para quem não lembra, isso daqui é uma locução verbal. O primeiro verbo a gente chama de verbo auxiliar. E o segundo verbo a gente chama de verbo principal, certo? E o verbo principal, às vezes ele vem terminando em R, estar, deveria estar, deveria ficar, deveria buscar, deveria olhar, deveria ajudar, certo? Então, o verbo principal, às vezes ele termina em R, às vezes ele termina em NDO, né? Ficando, buscando, olhando, né? Que é a forma gerúndio, né? Ficando, buscando, olhando, né? Estava olhando, né? Estava, vamos supor que ficou olhando, né? Ficou fazendo, ficou participando, ficou escrevendo. Então, esses verbos que terminam em NDO, né? Então, são verbos que estão na forma nominal que a gente chama de forma gerúndio, verbo no gerúndio, tá? NDO, né? Olhando, buscando, ficando, nadando, tá certo? Então, quando eu vou escrever uma frase, vou escrever uma expressão do tipo ficou olhando, ficou cantando, ficou escrevendo, estava olhando, estava escrevendo, estava observando. Então, essas palavras aí que terminam em NDO, né? Observando, lendo, escrevendo, olhando. Então, essas palavras, eles são o quê? São verbos que estão na forma nominal gerúndio, tá? Então, quando você tem dois verbos nesse tipo de situação, então, nesse caso, nós temos uma locução verbal, tá certo? Ficou olhando, uma locução verbal. Estava olhando, uma locução verbal, certo? Estava escrevendo, uma locução verbal. Estava ajudando, é uma locução verbal. Então, sempre nós temos o primeiro verbo. O primeiro verbo é o verbo auxiliar, e o segundo verbo é o verbo principal, né? Então, para exemplificar, nós temos aí uma sequência que eu escrevi aqui para vocês. Deveria ficar, deveria estar, vai ajudar, foi nadar, vamos contribuir, podemos dividir, saberá dizer, ia vender, posso fazer. Então aqui nós temos uma sequência. Não, nessa sequência nós temos aí o primeiro verbo, que é o verbo auxiliar, e nós temos o segundo verbo, que é o verbo principal, né? Então aqui o que? Uma locução verbal. Então isso aqui a gente chama de locução verbal.
Então, são dois verbos que formam aí uma expressão, tá? Portanto, eles são dois verbos aí ligados a uma única ação, a um único fato, certo? A uma única qualidade, tá? Então, aqui é um conjunto de dois verbos, uma locução verbal. A gente observa a terminação, né? Que termina com a letra R, certo? E, portanto, nós dizemos que esses verbos aqui, que terminam com a letra R, são verbos que estão na forma infinitiva, tá ok? E esses verbos aqui estão conjugados, né? Aqui no futuro, deveria, futuro do pretérito. Aí nós temos aqui foi, né? Que é pretérito. Aí nós temos aí o vai, né? Que é presente, né? Forma conjugada no presente, vai, eu vou, vais, ele vai, certo? Só que quando você junta a palavra vai e a palavra ajudar, você já vai ter um outro significado. Vai ajudar acaba que gerando uma ideia de futuro, certo? Então aqui você tem um verbo conjugado no presente, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos. Só que quando você coloca os dois juntos, aí você já vai ter uma outra noção, já vai ter a noção de futuro. A ideia já vai ser uma ideia futura. Vai ajudar, ou seja, uma pessoa vai ajudar alguém, né? Ou seja, é o que ele pretende fazer, né? Algo que ele pretende fazer. Ele vai ajudar alguém, né? Então, aqui a gente tem essa noção de futuro, tá certo? Certo? Então, essa é a regra, né? Locução verbal, o primeiro verbo ele está sempre conjugado, seja no presente, seja no pretérito, né, que a gente chama de passado, né, que na verdade é pretérito, mesma coisa, seja no futuro, enfim. Aí aqui nós temos aqui uma outra sequência. Nesse caso aqui, nós temos aqui estou preocupado, ficou emocionado, pode ser masculino ou feminino. Estou preocupada, ficou emocionada, estava destruído ou destruída, está, né? Olha aí com acento, né? A palavra está com acento, está conjugado no presente. Tempo presente, verbo está, ele está, ela está, né? Aí vem com acento, né? Aqui o tempo é presente. Então aí, ó, está, ó, alimento, né? O alimento está cozinhado. Ah, mas está errado, assim, ninguém pode falar assim. Está correto, né? O alimento, né? O arroz está cozinhado. Tá certo. Às vezes a pessoa diz, o alimento, o arroz está cozido, né? A carne está cozida, né? Tá, né? A carne está cozida. O arroz está cozido, cozida ou cozido, cozinhado ou cozinhada, masculino e feminino, tá? Então tá correto. Aqui essa palavra cozido, ela deriva lá do verbo cozer. Tem o verbo cozinhar e o verbo cozer, que é a mesma coisa. O verbo cozer e o verbo cozinhar tem o mesmo significado. Aí aqui nós temos aqui frito, a carne está frita, né? Ou então o peixe está frito. Aí você pode dizer frito ou fritado. Mas não pode falar fritado. Pode sim, certo? Frito ou fritado. Então aqui a gente observa que nós temos aqui outros da minha casa foi destruída, né? Foi destruída, né? Então eles usam muitas locuções verbais, ela vem com o verbo, né? Com o verbo ser, né? Certo? Então foi destruída, né? Vamos supor que você diga lá a casa, né? A casa foi destruída, né?
ou então será destruída. Não, o verbo foi é o verbo ir. Não, na verdade depende da frase, né? Depende do sentido. Mas aqui, se a gente comparar, foi destruída, né? A casa foi destruída, né? Quer dizer, que algo já aconteceu, né? Algo que já aconteceu. Então, passado, pretérito. E aqui se nós dissermos, a casa será destruída, é algo que ainda vai, né? Que ainda poderá, né? Que será, né? Se concretizará, né? Então a casa será destruída, né? Algo que ainda vai acontecer. Futuro, portanto, futuro. Então, a gente tem aí, né, a conjugação, o primeiro verbo. O primeiro verbo, ele sempre vem conjugado, né? Que estou, ficou, estava, está, presente, né? E pretérito, pretérito imperfeito, né? Estar, presente, né? Foi também aqui pretérito, né? Foi, né? Pretérito. Faz aqui pretérito perfeito, certo? Passado, né? Pretérito perfeito, foi, certo? Verbo ser, né? Verbo ser. Será, né? Futuro, né? Verbo ser, né? Também será. E aqui nós temos os verbos na forma nominal, certo? Os verbos na forma nominal. Aqui a gente chama de forma nominal particípio, tá certo? Então aqui a gente chama de forma nominal particípio. Então a gente diz que esses verbos estão na forma particípio, verbo no particípio. E muitos desses verbos, dependendo da frase, eles têm ideia de adjetivo, né? Eles funcionam como adjetivo, tá ok? Eles têm ali eles expressam uma característica, tá certo? Eles expressam uma característica de alguém ou de algo, tá? Então, dependendo da situação, da frase, esses verbos, eles têm essa característica eles funcionam como adjetivo. São verbos que estão funcionando na frase como adjetivos. Então, às vezes, eles têm essa função, tá? Aí aqui eu coloquei mais aqui uma outra lista, né, agora com verbo no gerúndio. Então, aqui nós temos aqui verbos no gerúndio. Então, nós temos aí verbos no gerúndio, né? Está ajudando, fiquei olhando, tá? Permanece chorando. Então, isso aqui são alguns exemplos. Existem várias possibilidades, existem vários casos. Aqui eu estou colocando para vocês aqui alguns exemplos. Então, aqui mais uma vez, né? O verbo está. Então, nós temos aí o verbo está, que está aqui conjugado no presente, tempo presente. Fiquei, né? Que é outro verbo ficar. Está conjugado no passado, né? No pretérito perfeito, fiquei. Aqui permanece está conjugado no presente. Então, nós temos aqui os verbos auxiliares. Lembrando que o primeiro verbo é o verbo auxiliar. E o segundo verbo é o verbo principal. Nesse caso aqui, eles terminam em NDO, tá certo? Portanto, nós dizemos que esses verbos estão no gerúndio, tá? Verbos no gerúndio. Então, aqui nós temos uma locução verbal, tá? Então, dois verbos, uma locução verbal, aqui outra locução verbal e aqui outra locução verbal. Então, dois verbos no caso, o verbo auxiliar está conjugado, presente, passado ou futuro, e o verbo principal está na forma nominal. Nesse caso aqui, a forma nominal é gerúndio, tá? Então, nós temos aí infinitivo, terminando em R. Nós temos aqui a forma particípio, terminando em DOR, né, masculino, ou DA feminino, né? Certo?
Aí tem também aqui aqui essas formas que a gente chama aí de, que são outras variações, né? Tem o particípio regular, né? Que eles chamam, e o particípio irregular, né? Então, é o particípio regular, né? Fritado, cozinhado, né? Chama de particípio regular. E o particípio irregular, ou então o particípio na forma reduzida, é isso, é o particípio na forma reduzida. É esse aqui, né, que é o cozido, por exemplo, né, tem um cozido, tem um frito, tá? Tem outras formas também aí, mas a gente não vai se aprofundar muito. Tá? Então aqui eu apenas estou dando aqui para vocês 2 exemplos, mas existem outros exemplos de casos assim, onde você tem a forma regular, cozinhado, fritado, e existe ali também a forma irregular. A gente pode chamar de forma irregular ou então de forma reduzida, que é aqui cozido, frito, tá? E nós temos aqui o verbo no gerúndio, como já foi dito, terminação aqui geralmente, no caso, geralmente não, a terminação ela é sempre essa aí, NDO, tá? Aí aqui eu estou colocando para vocês aqui alguns exemplos, mas existem tantos, né? Vários outros exemplos, outros casos, tá? Então aqui eu estou colocando para vocês aqui apenas esses exemplos, para vocês terem essa noção, certo? Verbo no gerúndio, verbo no particípio e verbo no infinitivo, tá ok? Verbo no infinitivo, terminando com R, certo? Certo. Então, voltando aqui ao texto do aluno ou da aluna, eu não posso dizer quem é identificar o autor do texto, né? Então, deveria estar. Então, o correto aqui seria com a letra R, né? Terminação letra R, certo? Deveria estar. Um ambiente que deveria estar em perfeito estado, ok? Então, deveria estar com a letra R. Pois, violando as leis, aparecerão... com certeza aqui a gente tem um erro de conjugação verbal, né? Eu acredito que o aluno, a aluna, estudante, ele quis escrever o seguinte: pois, violando as leis, aparecerão consequências desagradáveis. Aparecerão, né?